Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal, no blog, porque tinha muitas imagens, muitos vídeos bem pequenos e fotos também, e eu achei que ia ficar meio cansativo pra quem estiver assistindo, então eu resolvi colocar um pouco de narrativa ao invés de colocar textos, como eu geralmente coloco, só algumas frases explicando alguma coisa ou outra. E achei que ia ficar mais dinâmico se eu estivesse falando. Daí eu resolvi fazer essa mini introdução, só pra não ficar só a minha voz e mostrar um pouquinho a minha cara. E pra quem não me conhece também, já me conhecer. Então meu nome é Michelle e esse vídeo faz parte do meu blog que chama Clicks and Trips. E vai estar aqui embaixo, na descrição, em algum lugar, o link pro blog, pra quem estiver vendo pelo YouTube. O vídeo de hoje é sobre a minha experiência com o woofing. WWOOF quer dizer Worldwide Opportunities on Organic Farms, ou Willing Workers on Organic Farms, que é o nome que eles dão aqui pro site aqui da Austrália. Cada país que participa desse programa tem o seu próprio site, então, dependendo do qual país você for, você tem que ir no site daquele próprio país, não é um site global, apesar de que houve rumores que eles estão querendo juntar e fazer um site único para todo mundo. Basicamente são voluntários que procuram por fazendas orgânicas para trabalhar voluntariamente em troca de acomodação e alimentação. Então lá você tem, nessa plataforma, nesse site, você tem uma lista com todos os hosts, que são os anfitriões, e os fóruns onde você pode procurar quem está anunciando que está precisando de voluntário, ou os voluntários que estão anunciando que querem trabalhar numa fazenda em determinado local, ou com determinadas condições. Então esse site, ele serve para você tanto conhecer como funciona uma fazenda, como que é a rotina de uma fazenda e aprender sobre isso, ou para você conhecer, de fato, viajar e conhecer os países sem precisar ter gastos altíssimos com acomodação e alimentação. Então, a maioria das fazendas pede que você trabalhe de 4 a 6 horas por dia, daí, dependendo de quantas horas por dia, vai ser 5 vezes por semana, ou se não, 7 dias por semana. E em troca você tem uma acomodação, que pode ser um quarto só pra você, ou um dormitório, que tem várias camas, e aí você divide com mais pessoas. Tem também alguns que não são tão bons assim, que não é nenhum dormitório com camas, que são barracas, e eles te dão um colchonete, um saco de dormir, ou um trailer, que você divide com mais alguém. Então depende, você tem que fazer uma pesquisa bem a fundo para saber se você quer aquela fazenda ou não, e fazer várias perguntas, porque de repente o que é ok para uma pessoa não é ok para você, e isso pode ser um pouco complicado na hora que você chegar lá. Pra mim isso era tranquilo, eu não teria muito problemas com isso, porque eu gosto de acampar, então eu sou bem tranquila quanto à acomodação. Mas eu dei a sorte de, a fazenda que eu fui, ter um quarto só pra mim com banheiro, um quarto bem legal, vocês vão ver aqui no vídeo. E não tive nenhum problema quanto a isso. A parte de alimentação também, no meu caso, a minha experiência foi ótima. Refeições principais, mais os snacks da manhã e da tarde, né? Que eles chamam de chá da manhã e chá da tarde aqui, mas não necessariamente chá. Qualquer uma fruta ou amêndoas ou alguma coisa que seja só um lanchinho, um petisquinho. As pessoas que usam esse programa para viajar barato, geralmente depois tem um acordo com o anfitrião sobre os horários, e essa é a parte mais importante para eles, porque eles querem, logicamente, conhecer o lugar, a cidade ou o país onde eles estão. Então, o mais importante para eles é realmente ter o tempo livre para poder explorar. No meu caso, a minha intenção era aprender sobre fazenda em geral, como que é a rotina na fazenda, sobre plantio. Eu queria aprender para mim plantar a minha própria comida, então eu queria aprender as práticas de plantio. Então isso era a parte mais importante para mim, portanto eu não pensava em quantas horas eu teria que trabalhar ou não. Tanto é que essa fazenda que eu fui era um pouquinho a mais do que, vamos dizer assim, que é permitido pelo site.
porque eles pedem, acho que no máximo 6 horas, e daí seria 5 dias por semana, mas nesse lugar que eu fiquei, eu acabei trabalhando um pouquinho mais todos os dias. Mas eu não estava muito preocupada com isso, porque, na verdade, quanto mais eu trabalhasse, melhor era pra mim, porque mais eu aprendia. Essa fazenda que eu visitei, que eu passei 2 semanas, é uma fazenda de flores e também saladas, que eles usam, que eles plantam para vender. São um casal de aposentados e eles têm a renda deles da aposentadoria e isso seria um extra. Então não é uma fazenda comercial assim que vai explorar os voluntários que vão lá para conseguir vender o quanto mais melhor e ficarem ricos. Se for uma fazenda que as pessoas dependem do dinheiro da fazenda para sobreviver e coisas do tipo, eu acho que eles vão ser um pouco mais rigorosos assim, com os voluntários. E isso pode trazer um pouco de problema, porque pode trazer uma experiência ruim. Então, não que dê preferência para pessoas que não estão fazendo isso comercialmente, mas tente fazer o máximo de perguntas possível, sempre com o teu interesse, se você quer aprender ou se você quer mais ir lá trabalhar um pouquinho e conhecer a cidade. Porque tem gente que só quer isso também. Tá. No meu caso, a minha primeira experiência foi ótima, foi maravilhosa, eu recomendo muito. Eu fiz várias perguntas pra ele, eu liguei pra ele, conversei com ele no telefone, perguntei tudo sobre o que eu tinha interesse em saber. É importante dizer também que as fazendas são orgânicas, né, como eu já disse no nome, no UF, mas tem algumas que estão lá cadastradas como orgânicas, mas elas na real elas não são não. Elas usam alguns produtos químicos, mas não tem certificação orgânica, mas ainda estão no site porque pode ser parcialmente orgânico, alguma coisa do gênero. Então, se você quer um lugar que seja 100% orgânico, você também tem que fazer perguntas sobre isso. Se eles usam algum tipo de químico, de produto químico como fertilizante ou como pesticida. E aí você tem que fazer esse tipo de pergunta. Então também, se isso for um diferencial para você, você tem que prestar bastante atenção e fazer muitas perguntas a respeito disso. Tá, e que perguntas você tem que fazer pro anfitrião, né? Pra pessoa que vai te receber. No meu ponto de vista, as mais importantes são a acomodação e alimentação. Você tem que saber qual é o tipo de acomodação que a pessoa oferece, qual é o tipo de alimentação, quantas refeições são. Alguns lugares eles falam assim, você pode pegar os produtos da fazenda e você mesmo cozinha. Então fica lá disponível para você os alimentos e você cozinha. Mas às vezes a variedade não é tão grande assim. E aí acaba que você não tem muita opção. Então algumas pessoas têm que levar comida. Então isso é bem importante você saber antes, para você saber se você vai ter que levar alguma coisa ou não. Apesar de que eu mudaria, eu escolheria outra pessoa, outra fazenda, porque eu não ia querer ter que levar alguma coisa, sendo que eu queria ter aquela experiência da família, da rotina da família dentro da fazenda. Então esse também foi um dos meus interesses. Eu queria saber a rotina deles, eu queria saber o que eles faziam, o que eles comiam, o que eles conversavam, sabe? O que eles faziam no tempo vago, coisas do tipo, assim, saber a cultura. Apesar de fazer aqui mesmo na Austrália, que é um lugar que eu já moro há 4 anos, eu já conheço um pouco da cultura, mas eu também queria ter essa experiência de morar na casa de uma família e ver de perto como que era a rotina da família. E isso pra mim foi uma coisa importante. Outra coisa que é bem importante perguntar é sobre o trabalho, né? Acho que essa é a primeira opção, na verdade, a primeira coisa que você deve perguntar. Quantas horas de trabalho por dia, quantos dias de trabalho por semana, se você tem o final de semana livre. Geralmente, o final de semana, se a fazenda vende na feira do final de semana, então o final de semana provavelmente não vai ser livre. Você vai ter que, ao menos, ajudar a montar a barraquinha e colocar todas as coisas no lugar. Que era o que eu fazia. Eu não ficava lá durante todo o tempo da feira, porque era a senhora que ficava lá, ela preferia que ela vendesse as flores, até mesmo do que o marido, ela queria que ele sumisse de lá de perto e só ela ficasse lá. E aí eu ficava passeando ao redor ali, vendo o resto da feira, vendo a cidade, fazendo alguma outra coisa, mas volta e meia, se tava só um deles lá, eu voltava lá pra ver se eles queriam ir no banheiro ou queriam comer alguma coisa e tal, dependendo de quantas horas era a feira.
Enfim, final de semana, se tiver feira, provavelmente vai ter que trabalhar. Além de perguntar quantas horas e quantos dias, também é importante perguntar quais são as atividades. Basicamente, o que você vai fazer durante a tua estadia. Então, lá na parte, no fórum e na parte que eles colocam os anúncios, eles colocam uma visão geral, assim, do que é que você tem que fazer na fazenda. Aí você vai ter que perguntar também quais são as atividades que você vai ter que realizar durante a sua estadia. Que pode ser o plantio, desde sementes, como muda ou mudas, regar, colher, limpar, tirar erva daninha, ter que levantar, carregar carrinho de terra, pegar a terra, colocar a terra no canteiro, colocar esterco no canteiro, colocar a mão no esterco para tirar alguma coisa, para colocar alguma outra coisa. Então isso tudo acontece, aconteceu comigo. E que mais? Lavar na hora da venda, por exemplo, a gente vendia salada, então tinha que lavar as folhas, tinha que empacotar, tinha que pegar as flores, escolher as mais bonitinhas, fazer o buquê, colocar na embalagem e colocar no vaso com água preparado para vender na feira. Então, assim, tem diversas atividades que você pode fazer lá. Então, é bom você já saber tudo que você vai ser, vai ser pedido para você para fazer e saber isso já, né? Já ter conhecimento disso antes de chegar lá. Porque se tem alguma coisa que você de repente não queira fazer, você tem que deixar isso bem claro já antes mesmo de sair de casa, né? Você tem que dizer, ó, tem tal coisa eu não quero fazer porque eu tenho um problema nas costas e não consigo levantar um carrinho de terra. Então você tem que já deixar isso claro pra pessoa e a pessoa vai escolher se tá tudo bem, você pode ir de qualquer jeito ou se não quer você porque você é inútil. Então depende. Alguns lugares são bem tranquilos quanto a isso. Vão te falar, não, tudo bem, você pode vir, você faz outras atividades e isso daí fica pra outra pessoa. Outras não vão ser tão legais assim, vão falar, não, então você não serve pra gente porque a gente precisa de uma pessoa que faça exatamente isso, que é o que, por exemplo, eu não consigo fazer, né, a dona da fazenda. Então, cada caso é um caso, você precisa se informar disso tudo antes. Uma coisa importante também para se informar é sobre se a fazenda tem animais ou não. Então, vai da sua escolha se você quer uma fazenda com animais ou não. Você pode colocar isso lá. Inclusive, você pode até escolher na alimentação se você quer uma alimentação vegetariana ou vegana. Porque muitas fazendas e comunidades, tem muitas comunidades e ecovilas também, cadastradas no UF, e eles são vegetarianos ou veganos, que é o caso da segunda fazenda que eu fui, que vai ficar para um outro vídeo, que eu vou contar como foi essa experiência. Então, se você é vegetariano ou vegano e você não quer estar num lugar que eles criam animais para consumo, para venda, então você pode escolher também colocar um filtro lá para não chegar como opção para você uma fazenda assim. Essa fazenda que eu fui tinha gado, mas era para o consumo próprio da família. Então ele cria o gado aí quando chega a hora, ele leva pro açougue e aí o pessoal lá faz todo o procedimento e manda pra ele a carne já embalada. Então ele não tem um matador nem nada lá dentro da fazenda dele. Então isso foi mais tranquilo pra mim, porque eu não queria ter contato com nada disso. Eu não queria também ajudar uma fazenda que tivesse um matador, alguma coisa do tipo. Apesar dele fazer isso, ele me explicou tudo como que funciona e disse que ele confia no local que faz todo o processo e ele disse que não tem nenhum tipo de crueldade e nisso eu acabei ficando ok. Além do gado que ele cria, ele também tem abelhas. Ele é apicultor e ele tem as abelhas para criação e venda para venda de mel. Então, isso foi uma coisa que eu ajudei, que eu tive a experiência de ir lá coletar o mel e embalar e fazer todo o procedimento, inclusive tá aqui no vídeo. E foi uma coisa muito bacana que eu acredito que eu vou acabar fazendo isso de novo. Eu vou acabar tendo as minhas próprias colmeias. Quando eu mudar para uma casa maior e tiver um quintal maior, eu vou querer ter a minha caixinha lá para ter as abelhas para o meu consumo, não para venda de mel, mas para o meu próprio consumo. E foi muito bacana já ter esse contato direto com o processo de como funciona, porque
acabou que eu fiquei mais tranquila, porque eu tinha muito medo disso. Eu tenho muito medo de insetos, no geral. E a abelha era uma coisa que eu ficava apavorada. Mas agora, depois desse primeiro contato, depois que como eu vi como que funciona, eu fiquei mais tranquila e eu já até penso em ter minha própria colmeia para o meu próprio consumo de mel. Outra pergunta que eu julgo interessante, eu julgo importante, porque eu queria saber muito disso, é o que tem para se fazer na fazenda em si ou nos arredores no seu horário de folga. Porque em alguns lugares não vai ter internet, que nem nessa fazenda que eu fui, é a primeira, não tinha internet na casa, eles usavam só a internet do celular. Então, se você tivesse no seu celular, ótimo. Se você não tivesse, isso era um problema para você. Por exemplo, eu tinha e para mim ficou tudo tranquilo, eu podia usar do meu celular tranquilamente. Mas a outra menina que chegou depois, que era uma japonesa, ela veio do Japão e não comprou nenhum chip aqui. Então, ela não tinha um chip e nenhum tipo de internet móvel que ela tivesse comprado aqui para ela poder usar. Então, ela dependia da internet da casa, do Wi-Fi. E como não tinha na casa, ela ficou numa situação bem complicada, porque daí ela tinha que usar ou a minha internet do meu celular ou a internet do cara, do dono da fazenda, para ela poder contatar o próxima fazenda que ela ia ficar. Então isso é um pouquinho complicado. É bom saber disso antes já, porque se você perguntar antes e de repente você tiver que comprar alguma internet móvel ou um chip ou alguma coisa, você já faz isso antes mesmo de ir pro lugar. Então, é bom também saber a localidade, a localização da fazenda. Se é próxima à cidade ou não, se tem algum mercado, alguma coisa ali próximo, que de repente você precisa ir comprar alguma coisa, você quer comer alguma coisa e você precisa ir lá, ou você tem uma dieta específica e a dieta dos anfitriões é diferente da sua, você quer comer, você precisa comer alguma coisa que não tem na casa, então você tem que ir até lá. Você tem que saber quais são as condições para você ir até o mercado ou a cidade mais próxima. Na minha experiência, a cidade ficava longe para ir a pé, então eu tinha que ir com eles, mas eles iam para a cidade pelo menos 2 vezes por semana, e no market, né, na feira, no final de semana. Tinha 2 feiras, na quinta e uma no final de semana, então toda quinta e todo sábado eles estavam indo para a cidade. E às vezes, em algum outro dia, eles acabavam indo para ir na casa do filho que eles tinham na cidade, ou para ir no mercado, ou para ir no correio, alguma coisa, eles estavam indo. Então isso facilitou para mim se eu precisasse. Acabou que eu não precisei, mas eu fui para conhecer a cidade. E também para passear, né? Se você vai para um lugar e quer conhecer a cidade, então você tem que ter algum tipo de alguma facilidade para chegar até lá. Não tinha nenhum ônibus que passava lá, nenhuma linha de ônibus. E eu vi que tinha umas bicicletas, então de repente se eu pedisse a bicicleta, eu podia pegar elas e ir pra cidade de bicicleta. Ia ser um pouquinho cansativo, porque era bem longe, mas daria pra ir. Então isso é uma coisa importante de se perguntar, né? A localização, o que tem próximo, se tem sinal de celular. Na outra fazenda que eu fiquei, não tinha sinal. Então eu não podia usar nem mesmo a internet do meu celular, nem mesmo o celular para ligar para alguém. Então era bem restrita essa parte de comunicação. Ainda nesse tópico, é importante saber o que tem para fazer na própria propriedade, né? Porque na tua hora vaga, o que você vai fazer? Você vai ficar trancado dentro do quarto no celular, né? Na internet se tiver, ou lendo um livro, que era o que eu fazia. Eu fiz bastante disso, eu li bastante, li 2 livros lá, ou fazendo alguma outra coisa que você possa fazer ali dentro de casa, que era no período da noite. E durante o dia, se tem alguma outra coisa pra você fazer. Nessa fazenda, por exemplo, não tinha. Tinha ali, eu podia ficar andando por ali, dando uma olhada, mas a fazenda era pequena. Então, depois de um tempo, eu já tinha visto tudo que tinha pra ver. Não tinha mais o que fazer lá. Então, eu passava a maior parte do tempo mesmo no quarto, ou lá fora, ali na varanda, ou interagindo com eles mesmo. Nos horários das refeições, a gente sentava todos na mesa, eu e os 2, e depois a japonesa, quando ela chegou. E aí a gente interagia ali entre nós, a gente conversava e fazia alguma coisa, eles assistiam um filme, assistiam alguma coisa na TV, e aí eu acabava indo pro meu quarto ou lá fora pra ler ou fazer alguma coisa que eu quisesse. Mas poderia ter mais alguma coisa pra ser feito lá. Por exemplo, na outra fazenda que eu fiquei, tinha várias outras coisas pra fazer nos arredores, e tinha um rio também. Então era interessante porque
tava calor, você podia ir até o rio se refrescar. Lá nessa fazenda de flores, não tinha rio, não tinha, a praia era longe, não tinha nenhum tipo de entretenimento próximo ao local, só mesmo na cidade, que tinha os parques, tinha a biblioteca, tinha outras coisas para fazer lá, mas próximo mesmo não tinha nada, então tinha que ficar lá mesmo na fazenda. Numa visão geral, eu adorei a experiência, eu achei maravilhosa, aprendi muito, não só na parte da fazenda em si, de permacultura e tudo, mas também na parte da cultura aqui, aprendi muito sobre a cultura também, apesar de eu já conhecer outros australianos e conhecer outros costumes. Eu aprendi bastante sobre eles, a gente conversou sobre coisas diversas e aprendi coisas sobre a Austrália que eu não sabia ainda. Aprendi sobre mim mesma, porque você viajando sozinho num lugar que você não conhece ninguém e tendo esse tipo de aprendizado é uma experiência bem profunda. Então você acaba entrando mais em contato com você mesmo e descobrindo coisas que você ainda não sabia sobre você. É bem interessante. Recomendo para todo mundo, é uma experiência incrível e faria de novo com certeza. E não só faria, como farei, vou fazer. Já estou me programando para ter a minha próxima viagem. Quero fazer mais umas 2 semanas em alguma outra fazenda aqui próxima. Já tem até algumas na minha lista de espera, que quando eu estava procurando uma fazenda e decidi por essa de flores, eu acabei também guardando o contato de algumas outras, que são fazendas que eu gostei, e vou acabar contatando eles mais pra frente, quando eu resolvi fazer mais uma semana ou 2 de voluntariado. Algumas pessoas acham que por você estar trabalhando, que já é complicado, que já é complicado você ter que levantar de manhã da cama para ir fazer um trabalho pesado, ganhando dinheiro. Imagina fazendo isso voluntariamente, que deve ser muito difícil. Não é. É exatamente o contrário, é gratificante. Então você vai levantar todos os dias cedo, bem cedo, porque trabalhar em fazenda, né? Você praticamente levanta com o sol, acorda com o sol, e aí você levanta bem cedo e vai já de bom humor. É muito, muito diferente, porque eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada de manhã. Eu acordo já mal-humorada, principalmente em dias que eu tenho que trabalhar. Agora, lá foi totalmente contrário. Eu acordava já feliz, ansiosa para ir para lá e fazer alguma coisa e aprender e tudo mais. Então, assim, o voluntariado, ele é um negócio que é rápido, você vai ficar lá por algumas semanas, ou às vezes até 1, 2 meses, ou até mais, né, dependendo do caso. E pode ser que depois de um tempo acabe ficando muito chato e muito repetitivo e pesado e você tá cansado já e não quer mais saber. Mas a experiência que eu tive de 2 semanas, eu acho que foi um tempo ok, foi um tempo bem tranquilo para me poder continuar empolgada com toda a situação até o último dia. Então foi tudo, para mim foi tudo ótimo. Eu acho que uma experiência assim de voluntariado curto seria ideal, porque você não cansa, você não enjoa. Enfim, eu gostei muito de tudo que eu passei lá, tudo que eu aprendi, e foi um trabalho pesado. Não vou dizer que foi, não, foi facinho, fui com um sorriso no rosto, fiquei o dia inteiro lá trabalhando e suando e tava feliz. Tava feliz, mas não foi fácil, nem pouco, foi muito, muito puxado. É um trabalho puxado, trabalhar numa fazenda, é desgastante, é super cansativo. Você sai na hora que acaba, por exemplo, lá a gente terminava meio-dia, parava meio-dia, meio-dia e meio para almoçar, porque também o sol já estava muito quente esse horário, então era um horário limite para trabalhar na parte da manhã. Depois a gente voltava por mais umas 2 horas na parte da tarde, lá quando o sol já estava baixando. Então lá por 4h30, 5 horas da tarde, a gente voltava e trabalhava mais um pouquinho. Então, quando terminava o primeiro turno, vamos dizer assim, você já estava exausta, não aguentava mais nem levantar o garfo para almoçar praticamente. Era bem puxado, bem cansativo. Mas você estava ali, você tomava um banho, comia e descansava um pouco, e à tarde você já estava renovada, entendeu? Era muito diferente do que você passar um dia inteiro sentada. Eu trabalhava no escritório, eu passava o dia inteiro sentada,
Passava 8 horas sentada numa cadeira na frente do computador. E eu cansava também, mas eu cansava de um jeito diferente do jeito que eu cansei trabalhando na fazenda. Era um jeito psicologicamente desgastante. Então era bem diferente o tipo do cansaço que eu tinha antes e o tipo do cansaço que eu tive nessa experiência na fazenda. Claro que se isso fosse uma coisa que eu fosse fazer todos os dias por anos, óbvio que isso seria uma reclamação. Bom, então agora que eu já expliquei tudo sobre como que funciona, sobre o programa e sobre a minha experiência, eu quero mostrar pra vocês um pouco de como era a fazenda lá. Sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, um poucão longo, muito mais longo do que normalmente meus vídeos são, mas eu queria passar todas essas informações porque tem bastante gente que tem dúvidas, tem muita gente que não conhece esse programa, tem muita gente que não sabe da possibilidade de fazer um voluntariado desses, e eu acho que é uma coisa incrível, que é uma experiência que todo mundo devia ter, que todo mundo aprende muito com isso, é muito enriquecedor, assim. Então eu queria poder explicar um pouquinho mais, assim, sobre como que funciona para ver se eu consegui esclarecer alguma dúvida de alguém. E se alguém tiver mais alguma dúvida sobre alguma coisa que eu não comentei aqui, por favor, deixa aqui embaixo e eu respondo nos comentários ou de repente faço um próximo vídeo com perguntas sobre esse programa e sobre a minha experiência também. Eu tive 2 experiências só, uma de 2 semanas e uma de 9 dias, numa outra fazenda, então eu não tenho uma experiência extensa sobre o assunto, mas eu acredito que eu consigo responder várias coisas a respeito do programa em si. Uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar lá no começo é que, como cada país tem um, então você tem que fazer um cadastro em cada site. E você tem que pagar uma anuidade. Então foi, se eu não me engano, $40, 35, $40 que eu paguei aqui no WUF da Austrália. E se eu quiser fazer isso, e ele vale por um ano, e se eu quiser fazer isso em algum outro país da Europa ou no Brasil tem também, se eu quiser fazer isso eu tenho que pagar outra anuidade e fazer o cadastro no site do próprio país. Isso é um ponto negativo, porque tem outras plataformas, que nem o Helpex e o, não sei se é assim, e o Workaway, que são outros 2 sites que também oferecem outros trabalho voluntário. Só que esses não são exclusivos para fazendas orgânicas. O UF é exclusivo para fazendas orgânicas. É só fazenda, você não vai achar outro tipo de trabalho lá. Então tem essa diferença. Então, se eles resolverem juntar todos os sites num só, isso vai ser uma coisa muito boa para todo mundo, né? Porque vai acabar sendo uma unidade só, única, para o mundo todo. Isso vai ser bem bacana. Então, é isso aí. Então agora eu vou mostrar como era a fazenda pra vocês. Isso aí, divirtam-se.